Logo no começo, eu já vou te falar a verdade nua e crua sem tentar te agradar. Perder peso no ciclismo não é apenas pedalar mais, não é apenas cortar comida, não é apenas aumentar cardio. Perda de peso real exige manipulação precisa de energia, domínio de fisiologia, entendimento profundo das zonas de intensidade e controle obsessivo da recuperação. Quem tenta emagrecer só pedalando mais, vira um ciclista cansado, fraco, inflamado e incapaz de sustentar potência. Quem emagrece com método vira eficiente, rápido e metabolicamente adaptado para usar gordura como combustível sem perder watts. O protocolo de perda de peso para ciclistas precisa começar com uma premissa simples. Você não quer apenas perder peso, você quer perder gordura. O ciclista que perde massa magra destrói sua biomecânica, sua economia de pedal, sua capacidade de sustentar potência e sua resistência em subidas longas. Por isso, a primeira regra é clara: déficit calórico nunca começa agressivo. O corpo precisa de déficit pequeno e sustentado para preservar potência. Déficits moderados entre 300 e 600 quilocalorias por dia são comprovados na literatura como os mais eficientes para ciclistas que querem perder gordura sem comprometer desempenho. A segunda regra é compreender que a manipulação das zonas de intensidade é o coração do processo. Não existe perda de peso saudável e sustentável se você passa o tempo todo treinando forte. Treinos longos em baixa intensidade, especialmente as chamadas zonas 2 e 3 leves, aumentam a capacidade oxidativa das fibras musculares, elevam a densidade mitocondrial e tornam você metabolicamente eficiente, utilizando mais gordura por minuto sem travar o sistema. Esses treinos devem representar de 40% a 60% da sua semana. A terceira regra é inserir intervalados estratégicos para aumentar o gasto energético total sem induzir fadiga acumulada excessiva. Um protocolo clássico envolve 2 sessões semanais de intervalos curtos de alta intensidade. Por exemplo, 10 repetições de 1 minuto forte com 2 minutos de descanso leve. Esse tipo de estímulo altera o consumo máximo de oxigênio, eleva o EPOC e aumenta a taxa metabólica pós-treino, permitindo um gasto calórico prolongado por horas. Mas isso não é para todos os dias, é pontual e com função específica. A quarta regra é controlar obsessivamente a ingestão de carboidratos. O ciclista não emagrece cortando carboidratos, ele emagrece manipulando a ingestão de carboidratos estrategicamente. Nos dias de treino leve, ingerir quantidades menores. Nos dias de treinos intervalados ou treinos longos, ingerir carboidrato suficiente para sustentar a intensidade. Isso evita a queda de potência, protege o sistema nervoso central e mantém o metabolismo ativo. O erro mais comum do ciclista que quer emagrecer é cortar carboidrato nos dias em que ele realmente precisa dele. Isso causa quebra, atraso de recuperação, aumento de cortisol e perda de potência. A quinta regra é elevar a ingestão proteica para acima de 2 gramas por quilograma de peso corporal por dia. Proteína é o escudo contra a perda de massa magra. Sem proteína suficiente, você não recupera tecido muscular, não sustenta carga, não preserva força e não mantém eficiência metabólica. O ciclista que ingere proteína suficiente mantém o corpo queimando gordura enquanto preserva potência. A sexta regra é o controle rígido da frequência cardíaca de repouso, da variabilidade cardíaca e do nível de fadiga. A perda de peso só funciona se o corpo está recuperando. Se você está acumulando fadiga e forçando treinos em cima de uma fisiologia desgastada, você não emagrece, você se destrói. Monitoramento é obrigatório e não opcional. Cinta cardíaca e análises de carga são fundamentais. Quem tenta fazer tudo no achismo sempre erra. A sétima regra é a manipulação inteligente da força. Ciclista que faz treino de força de forma adequada, preserva a massa magra, aumenta a eficiência metabólica, cria mais tecido ativo e intensifica o processo de perda de gordura. Uma sessão de treino de força com foco em membros inferiores, utilizando agachamentos, levantamento terra-romeno, avanço, extensão de quadril e leg press, melhora o recrutamento neuromuscular, aumenta o gasto energético e mantém o corpo preparado para suportar treinos de ciclismo mais intensos.
A força é uma ferramenta de emagrecimento muito mais poderosa do que cardio excessivo. A oitava regra é o controle do ambiente hormonal. O estresse crônico gera aumento de cortisol e isso prejudica a perda de gordura. Por isso, dormir bem e controlar a carga semanal são tão importantes quanto treinar. Perder peso não é apenas comer menos. Perder peso é alinhar tudo: treino, recuperação, nutrição, intensidade e descanso. A nona regra é honestidade brutal com sua ingestão calórica. Quem acha que come pouco normalmente está comendo muito mais do que imagina. O ciclista subestima o tamanho das porções e superestima o quanto gasta no treino. Um treino de 2 horas não queima 3.000 quilocalorias. Esse é um mito que destrói processos de perda de gordura. A precisão no registro alimentar é fundamental. A 10ª regra é aceitar que emagrecer pedalando exige consistência, não heroísmo. Não adianta fazer uma semana perfeita e depois afrouxar. Não adianta pedalar feito louco e achar que o corpo vai se ajustar. O corpo se adapta lentamente e, por isso, emagrecer com ciclismo não é um evento, é um processo. E o mais importante, ciclismo é um esporte que depende de watts por quilograma. Perder gordura não é apenas estética, é performance pura. Quanto menos gordura você carrega, menor a carga de trabalho por pedalada, menor o custo energético para manter velocidade, maior a capacidade de sustentar potência por um período prolongado. Em montanhas, isso é a diferença entre ser mediano e ser dominante. Você precisa entender que perda de peso no ciclismo não é o mesmo que perda de peso na musculação, na corrida ou em qualquer outro esporte. O ciclista tem uma variável crítica que altera absolutamente tudo: a produção de potência relativa. Não adianta perder peso e perder força junto. Não adianta emagrecer e virar um ciclista fraco. Não adianta baixar a balança e subir a ladeira se sentindo um saco vazio. O protocolo inteligente tem como objetivo promover redução de gordura corporal, preservando ou aumentando os níveis de torque neuromuscular, eficiência metabólica e capacidade de sustentação de potência submáxima. E aqui está a parte que ninguém fala porque quase nenhum treinador entende fisiologia aplicada de verdade. A perda de gordura para ciclistas precisa ser baseada em manipulação de fluxo energético e não em déficit calórico burro. Quando você corta energia de forma aleatória, seu corpo reduz gasto metabólico basal, prejudica a biogênese mitocondrial, reduz transporte de cálcio e derruba a capacidade de produzir potência anaeróbica. Ou seja, você perde peso ficando ruim. E a maioria dos ciclistas amadores que fazem dieta errada acabam exatamente assim. O protocolo correto usa 3 pilares que nunca mudam: controle glicolítico, preservação de força neural e precisão absoluta nas zonas de intensidade. A combinação desses 3 elementos cria perda de gordura enquanto mantém a potência. E é aqui que a maioria erra, porque tenta compensar falta de técnica com excesso de treino. A sensação de cansaço vira desculpa para pedalar demais, treinar a mais e comer a menos. É a fórmula perfeita para destruir o corpo. No pilar da manipulação glicolítica, o objetivo é ensinar o corpo a utilizar energia de forma inteligente. Trabalhos extensos em zona de endurance bem abaixo do limiar ajudam a aumentar a oxidação de gordura, mas isso só funciona de verdade quando existe consistência, sono adequado e recuperação muscular alinhada. Não adianta rodar 2 horas lento e depois comer como se tivesse participado de uma etapa do Tour de France. A lógica do sistema energético tem que ser respeitada. Já a força neural precisa ser mantida com trabalhos específicos, e aqui entra o ponto central do protocolo avançado. Para preservar fibra rápida, você precisa trabalhar força máxima, torque alto em baixa cadência e estímulos explosivos. O ciclista que não fortalece fibras do tipo 2 nunca mantém potência durante o emagrecimento. Por isso, sessões de força na academia com carga alta, repetições baixas e intervalo completo são parte obrigatória. Além disso, arrancadas curtas na bike, muito intensas, com cadência baixa e esforço máximo de curta duração, preservam sinalização neural. A perda de peso fica acelerada quando o corpo entende que precisa manter potência elevada. E chegamos ao terceiro pilar: zonas de intensidade.
Se você treina sem saber sua zona de limiar de lactato, sem entender sua zona de endurance e sem conhecer o ponto exato onde você quebra, você está dirigindo um carro de corrida com os olhos vendados. Ciclista que treina errado estagna, cansa, engorda e entra em sobrecarga acumulativa. Ciclista que treina certo, progride, emagrece e aumenta a potência. A diferença é brutal e absolutamente fisiológica. Quando você respeita as zonas, seu corpo entende exatamente o que fazer com a energia que você consome e com a energia que você gasta. Agora vamos para o que ninguém fala e que faz toda a diferença. O protocolo de emagrecimento para ciclistas funciona muito mais quando existe ciclagem de treinos intervalados de alta intensidade, intercalados com treinos de endurance longo. O corpo precisa dos dois estímulos. O treino intervalado gera aumento de EPOC, consumo de oxigênio pós-exercício e melhora da capacidade glicolítica. Já o treino longo, em zona baixa, aumenta a mobilização de gordura e melhora a eficiência metabólica. A combinação dos dois cria um ambiente perfeito para perder gordura rápido e sem perda de potência. Nem pense em tentar fazer tudo isso sem controle de frequência cardíaca. O ciclista que não monitora nada vive no achismo, e o achismo engorda. Frequencímetro é obrigatório porque permite visualizar estresse sistêmico, carga interna e intensidade real de cada sessão. Você não emagrece porque pedala muito, você emagrece porque pedala certo, e pedalar certo exige controle. Outro ponto crucial é a recompensa metabólica. Ciclistas falso-magros comem pouco e mal. Comer pouco demais reduz a termogênese, derruba a atividade enzimática e piora desempenho. Comer errado aumenta a inflamação subclínica e retenção hídrica. A nutrição precisa ser estratégica. Carboidratos simples antes e durante treinos de alta intensidade. Proteínas completas no pós-treino. Gorduras boas em treinos leves. É assim que seu corpo responde. Tudo baseado em fisiologia e não nessa porcaria de dieta aleatória que prolifera por aí. E aqui entra um detalhe avançado que poucos aplicam. A manipulação da variabilidade da carga semanal. Seu semana não deve ser plana. Deve ter estímulos altos, estímulos moderados e estímulos leves. A variação de carga faz o corpo quebrar padrões e acelerar a perda de gordura. Isso é neuroendocrinologia pura aplicada ao ciclismo. Corpo inteligente responde a estímulos inteligentes. Corpo maltratado responde com cansaço, retenção e estagnação. Para fechar esta segunda parte, vou jogar a verdade na sua cara. Você não emagrece porque não sabe treinar e não sabe distribuir energia. Quando aprende, o resultado aparece rápido. É simples assim. O ciclista que domina as 3 frentes, técnica, treino e nutrição, muda o corpo e muda o desempenho. Esta é a base do protocolo. E antes de eu ir para a parte final, presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso pode ser o divisor de águas entre você continuar sendo o mesmo ciclista mediano de sempre ou finalmente entrar no grupo dos que evoluem de verdade. Aqui na descrição está o link do programa de treinamento de 12 semanas. É um programa completo, estruturado, testado, com progressão lógica, planejamento real e passo a passo pronto para você seguir sem pensar, sem improvisar e sem inventar moda. É o tipo de conteúdo que, se você realmente quiser sair do amadorismo, deveria ter comprado ontem. Você vai receber uma programação detalhada para elevar seu nível no ciclismo em 12 semanas, com treinos específicos, critérios de execução, cargas bem distribuídas, intervalados estratégicos, técnicas de recuperação e orientações que simplesmente não aparecem em vídeo gratuito nenhum. É direto, objetivo e acessível. E vou ser sincero, se você não aproveitar isso agora, depois não venha reclamar que está estagnado, que não consegue subir mais forte, que não perde peso ou que não melhora a potência. Está tudo aí, pronto, mastigado, por um valor tão baixo que chega a ser ridículo. Oportunidade assim não aparece 2 vezes. Clica no link, garante o acesso e começa hoje, porque se você continuar adiando, vai assistir outro ciclista que pedala menos que você passar voando na sua frente.